Bem-vindos, então, à nossa terceira aula do nosso curso de Filosofia Aristotélica Tomista. Vamos continuar, então, com a segunda parte agora dessa terceira aula, vendo a história do tomismo do século XV a XIX. Quais são os objetivos, então? Compreender o renascimento do tomismo no contexto da Renascença, estudar o papel do cardeal Caetano como grande sistematizador do tomismo, analisar a tradição da manualística tomista como forma também de ensino e conservação da doutrina de Santo Tomás. Então, o contexto histórico do tomismo renascentista é um período marcado pelo Renascimento, que volta às fontes clássicas grego-latinas, e o surgimento também de um novo espírito humanista. Apesar disso, o tomismo ainda sobrevive nos meios acadêmicos, sobretudo entre os dominicanos. O tomismo ele vai entrar em diálogo com o humanismo renascentista e também com os desafios da reforma protestante, né, que a partir de 1500 então surgiu o protestantismo. Características do tomismo renascentista: tem a revalorização da obra de Santo Tomás de Aquino como uma resposta aos novos desafios filosóficos e teológicos, uma produção de comentários e também de sistematizações que visavam tornar a doutrina tomista mais clara e precisa, e tentativas de mostrar a superioridade da filosofia cristã tomista frente ao ceticismo, ao nominalismo e também à reforma protestante. Grandes temas em foco: a metafísica tomista como base da ontologia cristã, a defesa da distinção entre essência e existência, e a teologia natural e a racionalidade da fé. Locais de destaque: então tivemos as escolas dominicanas na Itália, em Roma, Nápoles, Espanha e França, e a Universidade de Salamanca na Espanha, com figuras aí de Domingo de Soto e Francisco de Vitória, ainda que mais voltados à escolástica tardia. Quem foi então o cardeal Caetano, né, conhecido também como Tomás de Vio? Ele viveu de 1469 a 1534. Né, então o nome completo dele era Tomás de Vio, conhecido como cardeal Caetano por ter sido cardeal de Gaeta. Ele era um dominicano, um teólogo e filósofo, grande comentarista de Santo Tomás de Aquino. Ele foi enviado como legado papal para debater com Lutero em 1521. E ele foi considerado o maior tomista da Renascença. Principais contribuições: então ele fez um comentário à Suma Teológica, uma obra monumental que esclarece pontos obscuros da Suma de Santo Tomás. Ele é considerado o comentador oficial de Santo Tomás de Aquino. Ele faz uma reinterpretação e também uma sistematização, embora profundamente fiel a Santo Tomás, o Caetano, então ele introduz certas distinções e também desenvolvimentos próprios. Né? Ele faz uma explicitação da analogia do ser com uma maior precisão e também esclarecimentos sobre o ato de ser como central na metafísica, e discussões aí sobre o intelecto agente e passivo. Ele faz uma defesa do tomismo contra o nominalismo. Ele combateu aí duramente as doutrinas de Guilherme de Ockham e outros nominalistas e reafirmou a importância da metafísica realista tomista frente ao ceticismo moderno que estava nascendo nesse período. Ele teve uma importância histórica porque ele manteve viva a tradição tomista em um tempo de transição para a modernidade, e sua obra ela influenciou grandemente o tomismo tridentino, a teologia posterior. O que foi a manualística? Foi um movimento de sistematização e ensino da filosofia e teologia tomistas por meio de manuais didáticos. Desenvolveu-se sobretudo após o Concílio de Trento, em 1545 a 1563, como uma forma de uniformizar a formação do clero católico, usada nos seminários, escolas dominicanas e também escolas jesuítas. As características principais eram um estilo mais sistemático e escolástico que expositivo, e estrutura em perguntas e respostas com divisões claras dos temas. Teve um menor espaço para o debate filosófico livre e o foco era mais na transmissão da doutrina fiel.
Temas recorrentes: a metafísica do ser, essência e existência, questão da teoria do conhecimento, a ética natural e a moral cristã e a teologia dogmática e também sacramental. Temos aí autores e escolas desse período. Nós tivemos os dominicanos como o João de Santo Tomás, que foi uma figura central da manualística tomista, e jesuítas aí também participaram, embora com nuances frequentemente mais voltados ao molinismo. Tá? Bom, críticas e limites, né? Ela foi acusada de tornar o tomismo muito rígido e repetitivo, a manualística. Tá? A substituição do espírito investigativo de Tomás por uma defesa puramente doutrinária. E muitos manuais se tornaram meras compilações, perdendo profundidade teológica. Tá? Embora ele teve uma importância, porque apesar das críticas, a manualística foi fundamental para a preservação do tomismo até o século XIX. Serviu como base para o renascimento neotomista, que foi promovido por o Papa Leão XIII com a sua encíclica Aeterni Patris. Então, a síntese: nós tivemos o tomismo renascentista com um diálogo com o humanismo, a defesa contra o nominalismo e também a questão da reforma protestante, o cardeal Caetano, que foi o comentador oficial de Tomás, sistematizador e defensor do tomismo, e esse período aí da manualística tomista, com o ensino sistemático e também escolar do tomismo, formando aí gerações. Aí nós tivemos agora a história do tomismo, né, do neotomismo até o Concílio Vaticano II. Os objetivos: compreender o contexto e também o impacto da encíclica Aeterni Patris, identificar os principais representantes e características do neotomismo e refletir aí sobre a relação entre o neotomismo e o Concílio Vaticano II. Então, nós tivemos a Aeterni Patris de Leão XIII, o surgimento do neotomismo, né, o contexto histórico no século XIX, estava havendo uma crise da modernidade, uma secularização, o cientificismo, o positivismo, teve um declínio da influência da filosofia escolástica nas universidades, e a igreja também enfrentava críticas do racionalismo e também do materialismo e correntes filosóficas modernas. Então a encíclica Aeterni Patris foi emitida pelo Papa Leão XIII em 4 de agosto de 1879, né, com o título Sobre a Restauração da Filosofia Cristã segundo o Espírito de Santo Tomás de Aquino. As principais ideias dessa encíclica: a igreja deve promover uma filosofia sólida, coerente com a fé. O Santo Tomás de Aquino é o modelo exemplar da união entre razão e fé. Ela incentiva o ensino do tomismo nos seminários e também nas universidades católicas e faz uma crítica à filosofia moderna, desvinculada da teologia e também da moral. Citações marcantes dessa encíclica: a doutrina do doutor Angélico resplandece com luz própria, e os séculos passados testemunham quanto é vantajosa para o progresso da ciência. Tomás é o mestre de pensamento seguro, em que a razão e a fé se abraçam com a harmonia. Consequências: então teve aí consequências do surgimento dessa encíclica, né, e do neotomismo. Então teve aí a fundação de centros de estudos tomistas, como o Angélicum em Roma, o Instituto Católico de Paris, Louvain na Bélgica, também a criação da Academia de São Tomás de Aquino, reedição crítica das obras de São Tomás, o início daquilo que se chama neotomismo ou tomismo leônico, aí em referência ao Papa Leão XIII. O que é então o neotomismo? É um movimento de renovação filosófico-teológica inspirado em Tomás de Aquino, promovido especialmente após 1879. Chama-se também tomismo leônico, pois é impulsionado então pela política doutrinal do Papa Leão XIII. Características principais do neotomismo: ele teve um retorno aos textos originais de Santo Tomás com uma preocupação filológica e também histórica. Teve uma interpretação sistemática e lógica do tomismo como um corpus doutrinal fechado e também seguro. Teve enfrentamento da filosofia moderna, né, em relação a Kant, Hegel, René Descartes e o positivismo. Tá? O Concílio Vaticano I também fez essa defesa.
Teve a ênfase na metafísica do ser, da lei natural, ordem racional da realidade, distinção entre fé e razão. Os principais representantes do neotomismo. Tivemos o cardeal Mercier, criador da escola de Louvain, integrando o tomismo e também a psicologia experimental. Tivemos o Jacques Maritain, filósofo francês que modernizou o tomismo, aplicando a política, a educação e a arte. Nós tivemos aí o Gilson, Etienne Gilson, um historiador da filosofia medieval que destacou o existencialismo tomista. O Garrigou Lagrange, um dominicano, defensor do tomismo como filosofia perene. Tivemos aí as escolas neotomistas, né, o Angélico, que é a Universidade de São Tomás de Aquino em Roma, pelos dominicanos. A Universidade de Louvain, na Bélgica, com a filosofia mais aberta ao diálogo com a ciência. Nós tivemos também aí, em Friburgo, na Suíça, uma forte reprodução teológica, como também na França, né, o Maritain e o Jusson, influenciaram o laicato intelectual católico. Isso foi muito importante também aí, o surgimento dos leigos, né, estudando aí a doutrina católica. O neotomismo, então, e o Concílio Vaticano II. Então, o século XX teve mudanças culturais, teve a presença da Primeira e Segunda Guerra Mundial, avanço científico e também técnico, e dentro da igreja, então, uma busca por renovação teológica, pastoral e filosófica. Teve uma tensão entre a escolástica manualística tradicional e a nova teologia. Né? O neotomismo no concílio. Então, teólogos neotomistas participaram da preparação do concílio, mas eles perderam espaço para correntes mais atualizadas, como o Henri de Lubac, o Yves Congar e também o Karl Rahner. Mudanças, então, de foco. Né? O Vaticano II ele não rejeita o tomismo, mas ele também não o impõe como uma única filosofia válida. Tá? Ele abre espaço para outras abordagens teológicas e filosóficas, como o existencialismo cristão, a fenomenologia, a teologia da história, né? E a questão do retorno às fontes bíblicas e também patrísticas. Na Constituição Optatantois, número 16, fala que a filosofia a ser ensinada nos seminários deve ser fundamentada no patrimônio perene da filosofia cristã, tendo em conta as investigações filosóficas do tempo presente. Consequências para o neotomismo. Ele perdeu a hegemonia acadêmica dentro dos seminários, ele foi questionado por parecer excessivamente racionalista e também distante da realidade contemporânea. Muitos consideraram o neotomismo insuficiente para dialogar com o mundo moderno e suas angústias existenciais. Por outro lado, ele sobrevive como uma base sólida em muitas instituições, especialmente nos dominicanos, né, e com os beneditinos, e alguns filósofos contemporâneos voltaram a Tomás com uma abordagem mais renovada, né, chamada aí de um tomismo mais aberto. Então nós tivemos aí a Aeterni Patris, né, a encíclica de Leão XIII, que promove o retorno a Tomás de Aquino, o início do neotomismo. Nós tivemos o neotomismo, um movimento filosófico sistemático e ortodoxo, que enfrentou a filosofia moderna e se difundiu nas universidades católicas. E nós tivemos aí então o Concílio Vaticano II, que reposicionou o tomismo como uma das vias legítimas, mas não exclusiva, e abriu espaço para outras correntes filosóficas e também teológicas. E aí, então, na nossa próxima aula, a gente vai estudar aí a história do tomismo e correntes contemporâneas, né, do Concílio Vaticano II até os dias atuais, né, falando aí um pouco, então, sobre o tomismo. Muito obrigado pela sua atenção e até, então, a terceira parte dessa terceira aula que estamos estudando aí, então, de história do tomismo. Tá? E bons estudos.